Olá pessoal, tudo bem? Sou o João Rufini e hoje vai ser um vídeo bem rápido, um vídeo bem curto. Queria falar um pouquinho sobre as virtudes cardeais, né? Quais são, o que são e como a gente aplica isso no dia a dia. Então vamos direto, já vamos ver quais são as virtudes, né? As virtudes cardeais, elas são 4 virtudes. É a justiça, a fortaleza, a prudência e a temperança. E por que elas são as virtudes cardeais, né? Cardeal a gente pode até associar ao cardeal da igreja mesmo, né? Porque é dessas 4 virtudes que vêm todas as outras, né? Então, por exemplo, a modéstia, né? Seria parte da temperança. O controle ali da gula também é parte da temperança. São as 4 virtudes que dão a todas as outras, né? Que geram todas as outras, digamos assim. Bom, a prudência, então, né, vamos começar por ela. Ela é como posso dizer, aquela capacidade de você deliberar as coisas de forma que sejam bem escolhidas, né? Ou seja, você saber tomar uma decisão no momento certo, né? Você ter a maturidade de dizer se você sabe tomar uma decisão ou não. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais claro, né? Digamos que você marque uma conversa com alguém sobre algum assunto importante do seu trabalho. E aí, naqueles dias que você tem antes dessa conversa, você pensa que você entende que você não tem aquela capacidade, aquela inteligência para discutir aquele assunto ainda. Então você chega na pessoa e diz, olha, eu sinto que eu não tenho a capacidade ainda para discutir esse assunto. Acho que se eu tentar fazer isso, posso acabar gerando alguma consequência ruim. Então é melhor não. Isso é ser prudente, né? Isso é compreender o seu limite e estabelecer ali um basta para não gerar consequências. A prudência, ela tem que analisar as consequências, analisar se você está indo para o fim correto fazendo isso, analisar tudo o que gere uma boa escolha, né? Bom, vamos para a próxima então, que é a justiça. A justiça é dar ao outro o que você deve. Então, um exemplo fácil assim seria simples também. Se você marcou encontrar uma pessoa num horário, você deixa ela naquele horário, né? Você marcou, cumpra. Se você deve pagar alguma coisa, pague, né? Se você tem funcionários, você deve um salário aos seus funcionários. Ali todo mês, pague devidamente esse salário. É dar o que você deve, né? A fortaleza é você permanecer firme no bem. Então, seria você permanecer firme tanto na dificuldade, na dor, na angústia. Você sempre permanecer firme, você sempre praticar o bem, não se afastar dele mesmo que as coisas fiquem complicadas, que as coisas fiquem difíceis, né? Então, isso aqui até associa diretamente com o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, que diz, no sentido literal, acima de qualquer angústia, de qualquer dor, de qualquer sofrimento, amar a Deus, né? A fortaleza é exatamente isso, é se manter no bem, independente do que aconteça. E a temperança, como eu já disse antes, ela é você ordenar os desejos, né? Então, por isso que eu dei o exemplo da gula e da modéstia. São desejos naturais do ser humano, mas que eles devem ser ordenados para que não sejam excessivos. Então, por exemplo, na gula, você saber regulamentar ali a quantidade de comida que você vai consumir, né? Se você está consumindo o que você precisa, ou se você está consumindo mais do que você já está ali suficiente, já está satisfeito, né? Você está sendo apenas guloso. Você controlar isso também faz parte da temperança, porque é uma regulamentação do apetite. E Aristóteles, ele fala sobre as virtudes, né? E ele diz assim, que a virtude moral, ela é quase que uma medida racional perfeita. Por quê? Ele vai dizer que toda virtude, ela está entre 2 extremos. Então, por exemplo, a fortaleza, ela estaria entre a covardia e a temeridade, né? Então, ela seria ali o meio, digamos assim, o meio termo entre esses dois. E por que ela seria esse meio termo? Porque ela está ali exatamente no ponto perfeito para não fazer pouco daquele bem, ou seja, não faltar com o bem, mas também não exagerar ao ponto que isso destrua a própria ação. Ela seria uma medida, como ele mesmo disse, né, perfeita. Seria a medida correta, a medida exata para se produzir aquilo.
E quem vai pegar essa matéria e melhorar é o Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, muito inspirado por Aristóteles nas suas obras, trata sobre as virtudes de uma forma bem interessante, que são as virtudes como duas coisas, digamos, separadas, né? A mesma virtude é de dois modos, que é o modo da virtude adquirida e a virtude infusa. O que isso quer dizer? A virtude adquirida é aquela que você vai adquirir por meio da repetição daquele bem. Ou seja, para você adquirir a justiça, você vai ser justo todos os dias, e assim você vai adquirindo aquela virtude da justiça. A infusa é a virtude dada por Deus. Ou seja, uma seria como que um complemento da outra. Ele vai dizer assim, que você precisa assim, treinar as suas virtudes, ou seja, você pode treinar a temperança, a fortaleza, tudo isso por meio das boas ações, porém, para você conseguir ter uma virtude excepcional, você precisa da virtude infusa, né? O exemplo mesmo são os próprios santos, né? Se você reparar, todo santo é famoso por uma virtude, porque essa virtude que ele tinha era excepcional. Então, por exemplo, São Francisco de Assis, famoso pela sua caridade e pelo seu amor, mas ele praticava aquilo diariamente, ou seja, de forma adquirida e também de forma infusa, né? Ou seja, uma virtude dada por Deus por meio da oração, onde ele tinha um amor e uma caridade excepcional ao comum. Outro exemplo seria o São Felipe Neri, né, que durante as adversidades se mantinha forte, né, a fortaleza, onde fica até famosa a oração dele, né, onde ele dizia nas suas orações pela manhã que Deus cuidasse e olhasse pela razão de Felipe, porque senão Felipe o iria trair, né, falando de si mesmo. O que ele estava pedindo era força para que nas adversidades ele não pecasse. Ou seja, nós precisamos adquirir essas virtudes, pedir que Deus as aperfeiçoe em nós, porém, devemos praticá-las, né? Para que elas sejam adquiridas, devemos praticá-las todos os dias. E esse é o método, né? De como é que a gente treina isso no nosso cotidiano. Fazendo aqui, por exemplo, alguns exemplos que eu já disse, mas entre muitas outras coisas, você vai praticando de pequenos modos todas essas virtudes, porque desses pequenos modos você começa assim a fazer as coisas grandiosas, né? Você começa a transformar o que parece simples em algo grandioso. Então, como eu falei, você cumprir os seus horários, você pagar o que deve, você pensar em que você agir, né? Você tomar uma boa decisão. Todas essas são virtudes que você deve praticar por meio do cotidiano, todos os dias, tentando aperfeiçoar cada vez mais e sempre pedindo a infusão dessas virtudes em você. Bom, por hoje é só, espero que você tenha gostado. Eu agradeço que você tenha assistido até aqui.